Boa tarde, pessoal. Mais uns 2 minutinhos a gente inicia, tá? Tá, vamos só aguardar um pouquinho para ver se mais alguém conecta. Boa tarde, estou te ouvindo sim, Lucas. Boa tarde. Beleza. Obrigado. É legal também participar direito. Fiquem à vontade para falar, para liberar a câmera, tá? Aqui vai ser realmente uma discussão em grupo, tá? Vamos tentar não fazer um monólogo aqui, tá? Então fiquem à vontade, se tiverem dúvidas, levantem a mão, interrompam, tá? Fiquem 100% à vontade, tá? Se não quiser liberar a câmera, não precisa também. Fiquem 100% à vontade, realmente, tá? Mais um minutinho eu já compartilho a tela e a gente já vai iniciando para a gente não atrasar também, ok? Ok, vamos iniciar então. Quem estiver chegando agora, sejam bem-vindos, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Assim que estiverem conseguindo enxergar, me deem um ok, por favor. Só um minutinho. Conseguem ver minha tela? 100%? Sim, Beleza. Bom, sejam muito bem-vindos então, tá? Esse é o nosso chapter de São Paulo. Aqui a gente vai dar uma introdução sobre o que é RPA e falar um pouco sobre RPA, que é algo que está crescendo bastante nos últimos anos, tá? Eu acho que desde 2018 vem crescendo, mas nos 2 últimos anos aí foi onde realmente deu um boom gigantesco, tá? E eu acho que para esse ano e para ano que vem só vai continuar crescendo, tá? Então, esse chapter vai ser 100% em português, ok? Ah, a gente espera que seja o primeiro de muitos. A ideia é a gente continuar sempre com conteúdo 100% em português, tá? Acho que era uma coisa que tinha, mas a gente quer manter uma frequência aí para esse ano muito maior do que teve nos anos passados também, ok? Só apresentando aqui então, tá? Meu nome é Lucas Pimenta, eu atuo com RPA desde 2014, tá? Mais especificamente com a UiPath. Já são aí então mais de 6 anos, 7 anos de desenvolvimento RPA, especificamente com a UiPath, tá? Eu recebi o título de UiPath MVP em 2018 em Londres. Hoje eu atuo como consultor, arquiteto de soluções e a parte de lead também, tá? Eh, e atuo em clientes não só aqui no Brasil também, mas na Europa e Estados Unidos, tá? A gente tem junto aqui a Diana Gray, ela é Community Manager Américas, tá? Diana, would you like to say something? Just say hi for everyone.
Sorry about that. Hi, everybody, and welcome to the call. Sejam bem-vindos. Ok, thank you. Uh-huh. E a gente tem o William, que aí ele vai se apresentar. Vai lá, Will. Boa tarde aí a todos. Eu tenho 3 anos aí trabalhando com UiPath e eu fui eleito MVP pela comunidade para o ano aí de 2021. Vamos aí contar um pouco aí da nossa trajetória, aí, como é que a gente chegou, né, o que a gente fez e como é que o mundo aí da URPA mudou a minha vida e a do Lucas aí completamente para melhor. Sobre a agenda, então, a gente vai falar um pouco sobre o que é RPA. Alguém aqui não tem ideia do que é RPA? Nunca ouviu falar? Vai ver agora? Já conhece? Eu já trabalho com o iPath já há uns 2 anos, mais ou menos. Legal, então a gente tem gente que conhece aqui também, tá? Fiquem à vontade para interagir, para escrever no chat, para interromper se for necessário, tá? Eu acho que a ideia é que a gente ter uma conversa descontraída, nada formal, tá? Fiquem realmente à vontade, tá? A gente vai falar um pouco sobre o mercado de RPA, como que tá, por que que vem crescendo tanto. A gente vai comentar um pouco sobre os erros de Excel mais caros da história, né? Essa parte aí vai ser bem legal. E eu e o Will, então, vamos compartilhar um pouco da nossa trajetória como UiPath MVP. Acho que não somente compartilhar, mas também dar dicas para quem quer se tornar um MVP, o que a gente faz hoje, como que a gente chegou até aqui. E aí a gente vai abrir também para dúvidas, tá? E no final a gente vai ter um hands-on aí mostrando para quem nunca viu UiPath, tá? Ver como funciona para a gente realmente ter essa visão de como funciona a ferramenta, tá? Bom, afinal de contas, então, o que é RPA? Aqui, então, para quem não conhece, tá? RPA vem da sigla Robotic Process Automation, tá? Em inglês. Se a gente traduzir, é mais ou menos automação de processos robóticos, tá? O que seria um processo robótico, então? Imagina que você fica copiando e colando uma informação o dia todo, 8 horas por dia, tá? Você faz a mesma coisa, você copia a informação de um lugar e cola em outro lugar, tá? Isso é um processo robótico, certo? E aí que vem o RPA, é a automação desse processo robótico, tá? A gente acaba substituindo a interação humana lá por uma interação robótica, uma interação de software que vai simular essa ação desse humano, ok? Utilizando as ferramentas de RPA, uma empresa pode configurar robôs para executar esses processos que até então eram executados por seres humanos de forma manual, ok? Uma coisa que eu sempre friso, eu e o Will sempre fala, e a gente vai entrar mais a fundo nisso depois. O RPA não veio para substituir os humanos, tá? O RPA veio para substituir as tarefas, aliás, assumir as tarefas chatas e repetitivas, tá? Eu duvido que não tem ninguém aqui que goste de ficar copiando e colando informação o dia inteiro, né? Eu já estive em uma área assim, eu copiava e colava informação o dia todo e, assim, eu, pelo menos, eu não gostava, eu odiava muito, né? Então, não é uma substituição, é a gente conseguir liberar os humanos, né, para que os humanos façam atividades de humanos, tá? Se você fica copiando e colando o dia todo, desculpa, você é um robô e existem robôs mais rápidos que você, tá? Além disso, não é
eu falo que não é uma skill muito útil, né? Você não vai colocar no seu currículo lá que você consegue copiar e colar muito rápido, né? Não existe isso. Mas uma análise, você sabe fazer uma conciliação, você sabe fazer uma análise de conciliação de um reporte de finança. Aí sim, né? É uma skill que realmente vale a pena ter, né? Então deixa os robôs fazer aquilo que é chato, né? E vamos focar naquela parte que é realmente analítica que o humano deve fazer, de fato. Tá? Uma área nova no Brasil e uma das mais promissoras do mercado de tecnologia, tá? Lendo aqui rapidamente, de acordo com um estudo feito pela Gartner, o segmento de RPA ainda deve crescer em taxas de 2 dígitos até 2024 e as grandes organizações triplicarão a capacidade de seus portfólios RPA. Tá? Como eu disse, RPA vem crescendo desde 2018. 2018 começou a ter o boom do RPA no mundo. Tá? No Brasil começou a chegar, mas foi em 2019, 2020 e 2021, principalmente, os 2 últimos anos, né, que realmente bombou, que realmente começou a ficar muito forte aqui no Brasil também, tá? E por quê? Justamente por conta dessa pandemia aí que acabou levando a gente, não todos, né, mas a grande maioria para home office, enfim. Foi algo muito difícil para as empresas, mas muitas empresas conseguiram ficar sem demitir nenhum funcionário por conta de robôs, tá? Porque realmente eles tinham os robozinhos RPA lá que conseguiam suprir a necessidade do negócio, né? Eles conseguiam fazer muita coisa, adiantar muita coisa, porque os robozinhos no fim do dia ficavam 24 horas por dia, 7 dias por semana executando aquelas tarefas, né? E os humanos de home office, né? Quem ficou fazendo a parte analítica do negócio, tá? Não foi 100% das empresas que aconteceu isso, tá? Mas o grande boom realmente foi por conta dessa pandemia, tá? E a tendência a gente sabe que a gente ainda está vivendo, infelizmente, né? É uma coisa que vai se tornar cada vez mais comum, né? O trabalho remoto, eu acho que era uma tendência já e agora já é uma realidade, né? É difícil um desenvolvedor hoje, por exemplo, trabalhar indo para a empresa, é muito mais remoto. Às vezes tem ir uma vez ou outra no escritório, né? Mas eu acho que a parte do remoto está muito, muito forte. Eu acho que vai continuar sendo assim durante um bom tempo, tá? E é nessa que o RPA acaba crescendo cada vez mais, auxilia muito nisso daí, tá? E aqui só alguns dados: o tamanho do mercado global de RPA foi estimado em 1,57 bilhão em 2020 e deve chegar a 13,74 bilhões em 2028, tá? Grandes empresas dominam o mercado global de RPA e são responsáveis pela maior parcela da receita, de mais de 66% em 2020. Os números falam por si só, né? O tamanho aí desse mercado, né? Não precisa a gente ver, né, o tamanho dele, né? A gente que está nele, a gente vê o quanto aí existe procura, existe aí dificuldade aí de se encontrar profissionais aí nessa área. Exatamente, esse é um ponto muito interessante, tá? Quem aqui ainda não conhece RPA e quer entrar nessa área, essa é a hora, tá? Realmente a procura está muito alta e não está tendo desenvolvedor, tá? Tá faltando desenvolvedor. Então, assim, é uma área muito legal, seja você desenvolvedor ou não, tá? O Will tá 100% de prova. Eu vim da parte de desenvolvimento, sou formado em ADS, mas o Will aí veio de uma área totalmente diferente, né, Will? Eu sou economista de formação, não tinha absolutamente nada a ver aí com tecnologia. E hoje domina o UiPath como ninguém, cara. Tá desenvolvendo muita coisa, cara. Então, assim, você não tem que ter esse background 100% técnico para você conseguir desenvolver RPA com UiPath, tá? Se eu puder interromper, desculpa, Claro, só para por favor, compartilhar uma experiência com todos, por né? favor. Eu venho de uma área de... Eu trabalhava com sistemas ERP antes, estou trabalhando com RPA desde dezembro de 2019. Desde que eu coloquei RPA e UiPath no LinkedIn,
é média de uma entrevista por semana, não para. Olha, eu posso dizer que para Exatamente. mim também foi assim, que eu, quando eu era de finanças, meu LinkedIn existia o perfil, mas era morto. Tipo, eu nunca tinha usado o LinkedIn para nada, mas quando eu botei a primeira certificação, eu botei o IPF, eu comecei a ser sondado, eu tive meu recorde foram 5 ligações num único dia. Isso. Realmente, o mercado está muito aquecido, tá? E eu acho que quando virou a chavinha 2021, 2022, cara, assim, triplicou, tá? Foi algo assim bem impactante no mercado, tá? Eu acho que a tendência até segundo semestre aí de 2022 realmente vai crescer e mais, tá? Aqui então o quadrante do Gartner, tá? Só falando um pouquinho da UiPath mesmo, acho que não tem que entrar muito nesse mérito. Eles são líderes, eu não lembro a última vez que eu vi a UiPath fora desse quadrante aqui como líder, tá? A gente vê a Mas sempre foi Automation Wear líder. chegando aqui. Sempre foi líder de Sempre foi mercado. líder. Eu nunca vi ninguém ultrapassar a UiPath, tá? Aqui então, o número 1, nos sites independentes de revisão de usuários para RPA, tá? O UiPath é líder em todos os quadrantes mágicos da Gartner, Forest Wave e matriz do Pico do Everest, tá? Eu não lembro qual que foi o Gartner mais antigo que eu já vi, mas, cara, desde 2019, 2018, que começou a aparecer RPA, a UiPath é líder, tá? E por quê? Simplesmente porque eu acho que vocês vão ter essa visão quando a gente chegar na parte do hands-on, tá? Então vamos lá. A ideia, né, das tecnologias que estão mais em alta, né? Então a ideia, né, do RPA, que é uma tarefa repetitiva, você pode juntar isso com inteligência artificial, quer dizer, você pode fazer com que o robô ele faça alguma análise mais profunda, mais especializada, e no final você resulta no que se chama aí, né, de hiperautomação, né, que não é que é uma automação inteligente. Você consegue costurar aí scripts aí de inteligência artificial para ler e analisar documentos, por exemplo. Então aí o potencial aí é bastante grande em tudo isso. RPA não está limitada só a coisa simples de copiar a informação de um Excel e colar num SAP da vida, tá? Não é limitado a abrir uma página da internet, buscar alguma coisa e extrair, tá? Claro que essas atividades correspondem a, sei lá, 60% do todo, sempre tem essas atividades, tá? É algo que eu falo que se você aprende a fazer muito bem uma extração de Excel, uma navegação na web e o input de dado, cara, você já tem 60% do mercado de RPA dominado, tá? Porque é realmente aquilo que envolve mais atividade manual. Mas não é limitado só a isso, tá? Existem coisas muito complexas que dá para ser feito com RPA também, e aí entra a parte da hiperautomação, tá? Hiperautomação é um termo assim que surgiu recentemente, não é tão velho, tá? Mas não é tão novo também. Mas é a junção de várias, vários sistemas e tecnologias a fim de formar uma única solução, tá? E isso envolve também a parte de inteligência artificial, tá? Então, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto da UiPath também é a facilidade que você tem de integrar com outras ferramentas, tá? E se não existe uma integração nativa, você consegue construir através de custom activities que a gente vai falar mais para frente, tá? Mas é algo assim que você consegue realmente construir coisas muito complexas também, tá? Então, a ideia aqui, né, eu acho que o IPF ele oferece alguns slogans aí que são até um pouco divertidos, mas aqui ajudam a gente a entender exatamente o que é, né, o RPA.
A ideia, né? A gente cria robôs para que as pessoas não trabalhem comum. O meu slogan favorito da UiPath é justamente esse, Hate it, automate it. Simplesmente, você faz alguma coisa que você odeia, que você não gosta, que te dá trabalho, que te dá problema e não te agrega nada, automatiza isso. Então, não tem... Vamos lá, o próximo. Então, eu trago aqui mais alguns logos aí do UiPath. Seja que ficou depois. Então, como identificar, né, um processo passível, né, de automação, né? Então, a gente precisa que ele seja digital, um processo digital, né, e seja baseado em regras, ou pelo menos aí na maioria dele. É um bom processo para automação e também o processo ele precisa ser maduro, bem definido, né, bem esclarecido, para que também a gente consiga aí um bom resultado. Então, a ideia, né, bons candidatos, regras bem definidas, você precisa ter um volume de transações, por exemplo, eu preciso entrar num site tal e eu preciso imprimir 100 notas num dia, isso é um volume legal. É repetido. Pô, o processo para imprimir as notas é igual, é repetido, os dados são estruturados, como se fosse uma planilha de Excel, você consegue botar numa planilha Excel uma lista de notas que você precisa imprimir, você vai lá, consome aqueles itens e imprime. O processo ele precisa ter uma criticidade para o seu negócio. No caso aqui, por exemplo, impressão de notas fiscais, um processo que impacta diretamente aí o caixa da companhia. É um processo aí que tem consumo de horas bons. Alguma coisa assim que toma muito tempo, um tempo improdutivo da equipe, né? E você tem também aqui um item que a gente fala, tarefas que são executadas fora do expediente. Por exemplo, eu tinha um caso que eu precisava extrair um arquivo, eu precisava fazer um envio de um arquivo e era 6 horas da manhã, domingo a domingo. Imagina você, uma pessoa que trabalha numa área tal, que você precisa fazer isso, e tem que ser 6 horas da manhã, porque esse é o prazo com o cliente. Então, é uma tarefa também voltada naquele conceito Hate Automated, que também é voltado, além de tudo isso, RPA é voltado à gestão de pessoas. Quais são as tarefas que as pessoas não gostam de fazer, odeiam fazer? A ideia, além de tudo isso, né, a ideia, né, você possa liberar pessoas para fazer, em vez de fazerem trabalhos repetitivos, chatos, que não agregam nada a elas mesmas, trabalhos que possam, de várias formas, né, te dar chances aí de crescer aí na sua carreira. A gente encontrou cases aí online, até empresas falando de redução aí de turnover e até de burnout nisso. Empresas que adotam aí RPA. O que o RPA pode fazer? A ideia, né, ele emula uma pessoa. Ele imita uma pessoa, ele faz uma tarefa como se fosse a pessoa, só que não é a pessoa. Então, você pode capturar dados de diferentes fontes, seja sistemas, webs, ele pode tomar decisões com base em regras, ele pode interagir, né, com aplicações desktop, websites, ele pode manusear arquivos, criar, excluir, mover, copiar, ler, dividir, juntar. Ele pode ler documentos. Ele tem integrações nativas, né, com Google, com Slack, com Office, com SAP, enfim, diversas integrações aí nativas, né, que são, além aí de garantir a segurança, também garantem a qualidade. E você também pode fazer também integrações aí com APIs, né? O UiPath, a ideia dele não é excluir, né? Mas a ideia é
agregar aí diferentes tecnologias. Você pode chamar APIs via código, você pode chamar script de Python também via código, então ele é uma ferramenta que ele tem uma gama aí de serviços aí bastante grande aí que ele oferece. Então, quais são os benefícios? Então, ele agiliza, né, as operações, né, você faz otimização de processos. Acho que a ideia aqui é... quando você está fazendo uma automação, você está obrigatoriamente revisitando o processo. E não quer dizer que você vai fazer ele exatamente da forma como ele é hoje, mas você consegue melhorar, você consegue fazer uma melhora. Se é um processo seletivo, você é uma pessoa, você está fazendo uma operação muito seletiva, você vai errar, você não é super-humano. Isso já aconteceu com qualquer um de nós, comigo inclusive. Você reduz erros humanos, né? Então, se você precisa entrar num site de uma prefeitura e imprimir 50 notas fiscais, você consegue garantir com a RPA que você imprimiu 50 notas e as notas corretas, que você não deixou de forma nenhuma de imprimir uma nota. Então você reduz horas gastas em tarefas repetitivas, né? Também no foco aí na gestão de pessoas e motivação. Você consegue fazer com que as pessoas possam fazer tarefas que agreguem mais a elas, né, em empresa, né, tarefas novas e criativas. E um ponto também muito importante do RPA, a RPA é um sistema que a gente chama de não invasivo. Quer dizer o seguinte, o processo, você pode pensar, por que você não revisita o processo? O processo, como ele é hoje, ele atende a companhia. Então, se ele atende a empresa do jeito que ele quer hoje, se você for revisitar ele, você pode incluir em altos custos aí de infraestrutura, de mudanças aí de teste, de mudar sistemas, e pode ter um custo mais alto. E a ideia do RPA é você pode executar o processo exatamente da forma como ele é hoje, sem interferir no processo aí da empresa, né? Processo de empresas que têm suas complexidades, que são intercalados entre elas, né? Então você consegue aproveitar-se da estrutura que já existe, mantendo ela e melhorando a forma como é feita. Boa. Lendo o chat aqui da galera que está interagindo aqui, legal, gosto assim. O Vitor comentou aqui, nós também podemos citar que para valer a pena a automação, ela deve agregar valor ao negócio. Por exemplo, tem casos que a automação sai mais cara do que colocar uma pessoa para fazer, dependendo do salário dela. Cara, certíssimo. É aquilo que o Will comentou, né? Tem que agregar valor, realmente tem que valer a pena. Não adianta você pegar e robotizar uma tarefa que o cara demora 1 minuto para fazer, gastar milhares de reais para só falar que tem aquilo lá automatizado, tá? Não adianta nada, realmente tem que agregar valor, tá? Eu acho que uma das coisas que grandes empresas, tá? Vejo grandes empresas fazendo ainda errado hoje, não existe um cálculo de retorno antes de iniciar o processo de robotização, tá? A galera pega alguma coisa, não sei se é porque acha que está na moda, né, que quer fazer também, vai lá, robotiza qualquer coisa, no fim não dá retorno, aquele robô entregue acaba não valendo nem a licença que eles gastaram, tá? Então, realmente, certinho, Victor, é importante a gente fazer aquilo que agrega valor, tá? A gente otimizar aquele processo que vai trazer um retorno, tá? E não existe só o retorno de saving de horas que a gente fala, FTE, né? Não somente isso, mas tem os benefícios de compliance também, por exemplo, evitar multas, né? É algo que também eu já vi salvar muito mais do que vários robôs de FTEs juntos, tá? O Lucas aqui também escreveu, sempre que dá para evitar o AI Automation, melhor. Sim, com certeza.
se você pode, a ideia, né, do API, ele é uma troca, um código pronto é uma troca, com certeza, APIs são muito legais, mas mesmo assim não é tudo que existe API, né? Se você trabalha com webs, com sistemas legados, infelizmente não é, então não é assim que funciona. Aí uma pergunta para você, Lucas, aí no chat, Lucas. Sérgio Ferreira, conhece esse cara aí, bom pra caramba também. Pimenta, para quem está começando na área de RPA, qual linguagem de programação você indicaria para aprender que podemos utilizar bastante juntamente ao UiPath, tá? O UiPath, por mais que agora eles já tenham lançado as versões com C#, né? Você consegue selecionar o C# ali, que é uma linguagem mais recente. A linguagem nativa do UiPath é o VBNet, tá? O VBNet nada mais é do que uma evolução do VBA, a famosa macro, tá? Então, se você já tem uma noção de macro, e o Will fazia muito isso, ele vai comentar depois, né? Você já consegue ter uma boa noção da linguagem da UiPath, tá? Algumas coisinhas mudam, claro, você vai ter que estudar um pouquinho, mas assim, VBA, VBNet é o ideal aí para você conseguir fazer bastante coisa com o UiPath. Mas a ideia aqui, ó, o UiPath, ele segue um conceito que é de várias ferramentas de mercado, não só dela, que é chamado low code. Então você tem, por exemplo, Dialogflow, você tem Microsoft Apps, Tableau, que é uma ferramenta que para você começar a mexer nela, você não precisa ser um desenvolvedor. Não é um requisito obrigatório. Então você pode, tendo aí conceito, né, de processos, de lógica, é uma interface aí bastante simples para você usar. E a ideia aqui também do UiPath, um dos conceitos deles que eles chamam de Citizen Developer. A ideia seria pessoas, justamente para pessoas não técnicas, né? A ideia é que você possa fazer robôs para executar tarefas simples. Por exemplo, se logar num sistema. Quem nunca, quando precisou num momento de urgência logar num sistema, errou a senha e bloqueou a senha? Então, quem nunca, né? Ou você precisa extrair um relatório para você, e nesse site você tem aí, para selecionar o relatório, você tem uma gama muito grande de parâmetros que você precisa selecionar. Se você faz um RPA, você garante que você está selecionando o relatório da maneira correta. Então, esse tipo aí de automações, é difícil dizer simples, mas a ideia é, aquilo tem que agregar para você, nem que seja uma coisa mais simples, mas tem que ter valor. Então, a ideia, né, do StudioX, que é a ferramenta aí voltada para não desenvolvedores. Não quero desenvolver, não gosto daqueles código maluco, StudioX, tá? StudioX você consegue robotizar sem fazer nada, zero, tá? É no code, zero código, tá? Zero código. Mandem mais no chat aí que é legal assim. Podem Então, mandar. a ideia disso daqui é o seguinte, a gente pegou isso daqui, esse print do site do próprio UiPath, aí são os produtos que o UiPath oferece. A ideia aqui assim, nos nossos próximos encontros, a gente pega alguns deles e explica em pouco mais detalhe, faz hands-on aí em mais detalhes. Mas a ideia aqui é o RPA da maneira, a jornada inteira do RPA, né? Então você tem aqui o cloud, por exemplo, aqui, um cloud para você gerenciar tudo. Você tem a fase de discovery para você fazer análise de quais projetos são bons para automação. Aqui no vídeo você tem para construir, que é onde a gente citou o StudioX. Você tem para manage, para gerir. Você tem o orchestrator, que é a web. Para você executar, você tem os robots para executar automações não assistidas, quer dizer,
sem a interação humana. E você tem attended robots que são disparados por pessoas. E você tem aqui engage, que é relacionar-se com o seu usuário. Então, você tem aqui formas aqui, interfaces e como ações e aplicativos. Você pode fazer literalmente aplicativos web, integrar com chatbots. Action Center você pode colher no meio do processo inputs dos teus usuários, também aí para completar aí os teus processos. Boa. E se você já conhece RPA, o que você viu aqui não é nenhuma novidade. Calma. Esse é só o começo de muitos chapters, né, Will? A gente vai vir com muita coisa, desde o mais básico, que é esse daqui que a gente está iniciando, até o mais avançado, tá? Então, assim, quem for acompanhando vai ver que a gente vai sempre evoluindo, tanto que a gente vai selecionar várias coisas aqui, né, que vocês estão vendo em tela, para a gente mostrar realmente para vocês verem como que funciona, tá? Então, aqui eu trago aqui mais logos aí do IPF, até para... Eu acho que até para entreter, para explicar, né, de uma forma até divertida, né? Então, somos mestres da monotonia. Deixe os robôs para fazer os trabalhos que vocês odeiam. Também muito foco aqui também na questão da gestão de pessoas, né? Comece a automatizar as tarefas repetitivas hoje. Tenha robôs nisso. Então, aí o próximo. Mais dois aqui, né? Você tem pessoas fazendo o trabalho. Pessoas estão fazendo o trabalho incorreto, né? O trabalho errado. Transforme tarefas mundanas para robôs. A outra aqui, você tem pessoas que são inteligentes, dedicadas, ambiciosas e wasted, que quer dizer aqui no sentido desperdiçadas, também aqui enfatizando que se você tem aí pessoas aí em tarefas repetitivas, você está desperdiçando e mal utilizando o potencial aí das suas equipes. Então, aqui, ó, também trazer uma coisa interessante, eu tenho certeza aí que muita gente já pensou nisso, mas talvez nunca tenha pesquisado no Google, não tenha visto. Puxa vida, quais são os erros de Excel mais caros da história? A gente coloca aqui alguns links. Eu vou citar assim, é o trágico para não dizer triste, mas de certa forma mostra, né, como um erro manual pode custar muito caro para uma empresa. Então eu vou citar alguns aqui desses links aqui, vocês podem ler depois aqui. A Fidelity teve um gasto de 2,6 bilhões de dólares por causa de um sinal de menos de uma planilha de Excel. Estou dizendo aqui uma outra empresa chamada Fannie Mae, 1 bilhão de dólares custou um erro de planilha. E assim vai. 6 bilhões de dólares JP Morgan, fala aqui não só financeiros, mas fala que o MI6, que é o serviço de inteligência britânico, cometeu um erro de planilha com problema de formato de Excel e perdeu 1000 números de telefone. Fala que pesquisa de Harvard que foi apresentada aí com numeração incorreta. Então, assim, problemas aí de cálculos assim custaram assim fortunas, né? Pode parecer, quando a gente fala, né, automação, né, um dos quesitos é justamente se aquilo que você automatiza te incorre um custo financeiro. E no caso aqui você consegue ver, olha, existem realmente casos que é impensável isso daqui. Vocês vão ler aqui, vocês vão dar muitas risadas, né? Você nunca pensou que um erro em Excel, que pode parecer besta, podia custar literalmente na casa aí dos bilhões de dólares.
Eu vou desabafar aqui que quando o cara chega para mim falando que quer robotizar uma base de dados que tem aqui, eu tenho uma base de dados aqui, e aí eu tenho que colocar isso daqui num sistema, beleza? Aí eu vou ver, é um Excel de 120 mega, com 500 mil linhas, cheio de fórmula, cara, eu quero morrer, falar sério. Excel assim, cara, não dá, realmente, é um risco muito grande, tá? Eu acho que Excel é bom, é muito bom até certo ponto, né? Acho que tem coisas muito melhores aí hoje que a gente pode utilizar para guardar dados, né? E que fica muito mais otimizado para a gente robotizar também, tá? Já apanhei muito para Excel na parte de robotização por conta disso, tá? Então, aqui, o IPF, sempre uma pessoa, o Vitor escreveu, sempre vale a pena lembrar que Excel não é banco de dados, com certeza. O Office tem as suas funções, né? A gente sabe, e você tem que usar o sistema aí da forma certa para conseguir aí o máximo potencial dele. O pior ainda é quando o cara pega, abre um shared drive lá e tipo vai copiando e colando o Excel, né? Aí fica 50 Excel ali, aí fala que é backup, né? Não, olha, eu tenho backup aqui, ele só copiou o Excel e colou em outro lugar, né, cara? Aí Nesse slide aqui, eu vou dividir aqui a tela, a gente vai falar um pouco, né, sobre dicas de estudo do IPF. Vou dividir aqui a minha tela, Lucas, ó. Então, a gente cita aqui, eu vou citar o Fórum Academy e o Marketplace. Então, o Fórum é o portal para você tirar dúvidas sobre o IPF. Então, a ideia aqui é o seguinte, se você tem qualquer dúvida de IPF, você pode postar aqui no fórum, que membros da própria comunidade, como nós mesmos, MVPs, a gente vem aqui, a gente responde, a gente dá presta aí todo o auxílio e dá toda motivada para vocês, né? Porque não é fácil entrar nesse mundo, mas você encontra aqui o apoio, o suporte para você conseguir aí chegar, resolver aí o seu problema. O Academy aqui está em inglês, mas você pode sim fazer a pergunta aí no seu idioma aí em português que você também vai conseguir. Esse aqui é o Academy. Esse é a plataforma oficial de cursos da UiPath. Infelizmente, praticamente tudo aqui em inglês. A gente quer trabalhar para mudar um pouco isso, que acaba restringindo aí bastante. Mas aqui você tem trilhas e cursos, e eles vão aplicando, eles vão lançando cursos também das funcionalidades novas que o IPF vai lançando. Aqui um exemplo aqui, ó, é o IPF Data Service, que é literalmente um banco de dados web que o IPF está oferecendo para a gente usar. Em vez de usar uma planilha Excel, bota aqui no Data Service. Aqui é muito importante. Task Capture você pode capturar, é uma ferramenta de captura de processos. Para quem já usou, tem semelhanças ao gravador de passos do Windows, não sei quem já ouviu falar disso, já usou isso. Então ele já consegue te gerar de alguma forma aí, gera até um pré-documento aí de um documento de uma documentação aí do teu processo, e ele já começa a fazer um pouquinho de automação também. Esse aqui é o Marketplace. Aqui, a ideia aqui do IPF é um conceito, né, de comunidade. Então, a ideia o IPF ele oferece diversas bibliotecas para você. Muito legal. Mas se você não encontra algo que você está procurando, você mesmo pode fazer algo e dividir com a comunidade. No meu caso aqui eu fiz duas. Eu fiz uma que é uma interface aqui de Excel e é uma outra que é extração de dados de regex, só que sem aquelas expressões de regex horrorosas, difíceis de entender. Eu tenho aqui 1000 downloads somados aqui nas minhas duas. O
O Lucas fez um componente que tem 30 mil downloads. Ele vai contar aí, quando ele contar aí a trajetória dele, o que, que é isso e o que, que é isso e o que, que isso agregou aí para ele. Pode voltar aí, Lucas, aí no slide. Por favor. Então agora a gente vai contar as nossas histórias. A ideia é o seguinte, o iPath, vocês podem achar, pô, ser MVP é coisa do outro mundo, realmente não é. A ideia, assim, não existe uma receita de bolo para ser MVP. A ideia é você contribuir com a comunidade, o iPath. Então você pode responder dúvidas no fórum, como a gente comentou, né? Conforme você vai. E perguntar também, participar do fórum. Faça suas perguntas lá, não sintam-se intimidados. Ninguém vai falar, pô, como você é burro que você está perguntando isso. Não existe isso. Realmente não é a ideia do fórum. Você pode publicar, né, os seus pacotes aí no marketplace. O iPath ele desenvolveu um componente. Agora, isso aí não é low code, é code, né? Ele fez um plugin para o Visual Studio 2019 que você pode se conectar nele e gerar aí os pacotes. Mas você pode também postar vídeos, postar no LinkedIn, fazer os cursos do Academy, postar também em mídias sociais. Enfim, vai lá, Lucas. Beleza, vamos lá. Deixa eu compartilhar um pouco da minha história como MVP, como eu me tornei MVP. Foi um pouco diferente do que é hoje, porque eu comecei em 2014 com a UiPath, finalzinho de 2014, começo de 2015, tá? A história é longa, eu vou resumir, tá? Eu comecei com o UiPath em 2015, tá? A empresa que eu estava iniciando a jornada de RPA, tá? Era legal porque... Legal não, mas eles estavam em dúvidas em qual ferramenta utilizar, tá? Na época, eu até anotei aqui para não esquecer. Eles tentaram implementar o Nime na época, que nem era ferramenta de RPA, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma ferramenta de Data Analytics, tá? Enfim, eles tentaram colocar. Em segundo lugar, eles tentaram colocar a OpenSpan, tá? Que hoje se chama Pegasystems, na época chamava OpenSpan, e eles tentaram a UiPath, tá? Que na época se chamava Discover, né? Não era a empresa UiPath ainda, era Discover. E aí a que deu certo foi a UiPath, né? Foi o que eles acharam fácil, mais fácil entre as outras duas que eles estavam indecisos, tá? Na época a gente já fazia automação de processos usando código mesmo, tá? Então a gente fazia integração com o Excel, com o Internet Explorer, com o SAP, utilizando o código VBNet, tá? Então, assim, para fazer um robozinho simples de copiar e colar, eram centenas de linhas para a gente conseguir fazer uma coisa que era simples, mas a gente gostava. A gente gostava de fazer código. Então, no início, quando chegaram com o UiPath, houve uma resistência muito grande, né? Porque foi uma mudança de código para low code na época, tá? Eu acho que é algo que acontece muito com desenvolvedores hoje em dia. Eu não sei se tem desenvolvedores de software aqui que estão começando pro RPA ou estão estudando essa possibilidade, tá? Mas eu acho que essa mudança do código para low code é realmente difícil, tá? Mas na época eu decidi dar uma chance e falei, beleza, vamos ver o que essa ferramenta faz, tá? E aí comecei a robotizar algumas coisas, tá? Era horrível, tá? Quase nada funcionava, sendo bem sincero com vocês. Isso em 2015, tá? 2015. Era a versão 6.5 na época. 6.5. Não funcionava direito. E aí, para ajudar, não tinha fórum, não tinha Academy, não tinha nada no YouTube, não tinha nada no Google. Tipo, era zero, assim. E aí foi tudo
self-learning mesmo, apanhando bastante ali, aprendendo, e aí foi saindo os robozinhos, né? Ah, e aí, em 2016, isso um ano depois, tá? Em 2016, saiu o fórum da UiPath, e aí saiu também a parte da certificação, tá? Eh, e aí eu já tinha um ano de experiência, a ferramenta já tinha evoluído bastante, a versão 2016 já era muito melhor do que a 6.5, a 7.0 e a 8.5 que a gente tinha usado, tá? Então começou a sair muito mais robôs e estava muito mais simples de se fazer. E aí, quando surgiu o fórum, eu comecei a ajudar o fórum, né? Então, aquelas pessoas que estavam um ano atrás, como eu comecei a ajudar essas pessoas também, compartilhando um pouco dessa experiência que eu tinha, né? Não era nenhum expert, não sou nenhum expert hoje ainda, tenho muita coisa para aprender, mas eu estava ajudando quem estava com dúvida, né? E aí veio a parte da certificação da UiPath. A primeira que eu fiz eu não consegui passar, eu tive que conectar com uma pessoa. ah, Ela só falava inglês, na época eu não falava muito inglês também. Eu tive que compartilhar minha tela, a pessoa me deu um arquivo Excel, aí o arquivo Excel tinha 3 abas, fácil, médio e difícil, e aí eu tive que desenvolver 3 robôs ali na hora, enquanto ela anotava as coisas que eu estava fazendo para me avaliar, tá. Era assim que tirava a certificação na época. E aí lógico que eu não consegui passar, não passei por tipo 2%, mas eu não consegui, né. Isso no começo, meio de 2016, não consegui, e aí, no finalzinho de 2016 eu tentei novamente e consegui, né. E aí então, eu continuei ajudando no fórum, tá. Aí vai uma dica muito forte para vocês, claro que naquela época eram 200 pessoas, mais ou menos 300 pessoas, todo mundo se conhecia, tá. O pessoal da UiPath mesmo, né, eram muito ativos lá, eles conversavam bastante, eles recebiam muitos feedbacks nossos também na época, tá. Hoje tem mais de 100.000 pessoas, acho que 120.000 pessoas no fórum. A média de resposta é, não sei, acho que 1, 2, 3 minutos, alguma coisa assim. Então, é muita gente lá no fórum, mas isso não significa que vocês não devam entrar lá, interagir, tá. Eu acho que vocês pegarem, e participar, agregar na comunidade da UiPath é algo muito importante para se tornar um MVP, tá. Que aí, para quem não sabe, o que que é um MVP? É uma pessoa considerada como um expert pela UiPath, tá. A gente tem alguns benefícios, entre aspas, tá, onde a gente tem, acesso a algumas versões antecipadas da ferramenta, a gente tem algumas reuniões com o time para feedback mesmo, para a gente, realmente dar feedback para eles. A gente tem licença vitalícia, acesso a eventos da UiPath, que é muito legal. Infelizmente o Will não conseguiu por conta da pandemia, né, o Will não conseguiu ir em um evento ainda, mas na época que eu fui nomeado em 2018, eu fui para Londres e Miami, tá. Eh Nunca tinha viajado para fora ainda. Essa foto que está na tela aí foi tirada lá em Londres, tá. Recebi esse prêmio lá também no UiPath Forward. Então, assim, é uma experiência muito legal, realmente foi uma mudança na minha carreira muito grande, tá. E a dica que eu dou é: sejam ativos na comunidade, tá. Eu acho que só de vocês estarem aqui nesse evento já é, um grande passo, tá. Tem algumas pessoas aqui que eu vejo que bate ponto em evento da UiPath, tá. Em qualquer evento que eu entro tem, essa pessoa lá, então assim, é algo muito legal e realmente, o pessoal da UiPath, a comunidade em geral, enxerga isso, tá vendo isso, tá. Então eu acho que é algo bem legal. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa que seja importante de falar para vocês. Não, eu acho que era isso mesmo, tá.
eu não consigo ser tão mais ativo como eu era antigamente no fórum, tá? Infelizmente não tenho, ou felizmente, né, não tenho o tempo que eu tinha antes. Realmente, a minha carreira, assim, mudou muito por conta da UiPath, tá? Desde 2018 aí é onde começou o boom realmente da ferramenta até hoje, assim como o Lucas mesmo comentou, né, no LinkedIn você coloca como RPA lá e, cara, aparece muita coisa, né? Então eu já tive experiências internacionais também por conta disso. Eu acho que é algo muito, muito legal, tá? Vai lá, Will. Então, agora eu vou contar um pouquinho da minha história, né? A minha história é bastante diferente do Lucas. Eu tinha uma carreira de finanças. Eu trabalhava numa consultoria de tecnologia chamada Capgemini. Eu era o responsável pela operação de remuneração variável. Então, eu tinha uma função que era de finanças com RH, um pouquinho de legal, e eu era responsável pelo cálculo do bônus da empresa, da América Latina. Então, eu sou economista de formação, não tenho nada a ver com tecnologia, mas a minha história é, quando eu era estagiário, eu comecei a mexer com Access, que é o banco de dados da Microsoft. Eu comecei a gostar daquilo, achei interessante, achei que realmente podia ajudar aí o trabalho. Eu falo que, assim, eu já fazia automações com Office e com VBA, né? Eu aprendi a mexer em VBA. Já fazia aí automações já há bastante tempo na minha carreira, só que sem ouvir falar do RPA, do termo RPA. Então, depois do VBA com Access, eu aprendi a mexer com o VBA em Excel. Então, na Capgemini, eu tinha feito literalmente um sistema em plataforma Office, de um Access que se conectava, né, de um Excel que se conectava com os arquivos Access, e eu tinha automatizado o processo inteiro do cálculo do bônus da companhia, né? Conseguia garantir qualidade, velocidade, integridade. Só que tinha um gargalo esse processo, que era a assinatura digital dos documentos que eram gerados, né? Então, a empresa ela tinha escolhido uma ferramenta de assinatura digital chamada DocuSign. Eu lembro de ter ido numa reunião antes, né, de implementar ela. Achei fantástica, é uma ferramenta fantástica, não sei quem conhece. Acho que vários devem conhecer. Mas eu saí de lá, falei para o meu colega do RH, eu falei, pô, é muito legal, mas como assim não tem automático? Quer dizer, a equipe de RH vai ter que fazer o upload manualmente de todos aqueles documentos. Eu pensei, puxa vida, isso é um problema. Mas eu não podia fazer nada, né? Porque eu, como um cara de VBA, eu estava restrito a pacote Office. Então, meu negócio era Excel, Access, Word, Outlook. Qualquer coisa disso, eu estava fora. Então, a primeira vez que eu ouvi falar, né, em UiPath, estavam fazendo um piloto, uma empresa começou a fazer um piloto na tesouraria de automação, sentava na mesa atrás da minha. Então, eu escutei uma pessoa falando, né, de UiPath, eu falei, puxa, faz um call que a gente explica. Daí eu tive aí um contato com um consultor que estava atendendo na época, eu achei muito interessante aquilo. Daí a primeira coisa que eu pensei, puxa, eu posso resolver esse problema aí do DocuSign aí, que já nos atormenta aí há vários anos. Então, e assim eu me deixei levar. Comecei com a Academy, comecei uma trilha aí no Academy, o Academy mudou muito, né? Enfim, fiz aí a primeira certificação e comecei. E fiz aí a automação do DocuSign. DocuSign do bônus, ele mandava documentos na casa das centenas, depois a gente ampliou o processo. E quando surgiu, né, na época aí do home office, eu mandei aditivos contratuais para a empresa inteira. E sem essa automação teria sido impossível fazer no prazo que a empresa queria. Seria ter sido realmente, não teria acontecido aquilo. E depois aí do processo aí do DocuSign, eu fui convidado aí participar desse processo de automação aí da tesouraria que eu comentei para vocês, né, que foi a área piloto. E daí eu tive contato, né, com pessoas aí da prática de RPA.
e eu fui convidado aí por eles a largar finanças de vez e me dedicar ao mundo aí da RPA. Topei, estava procurando aí um novo desafio profissional, né? Então você tem que, então daí eu comecei a deslanchar, né? Fiz a certificação, postei no LinkedIn, comecei a ser sondado de uma forma que eu jamais imaginaria, e fiquei mais um ano aí na Capgemini trabalhando, fazendo automações no financeiro, né? O acordo da minha transferência justamente foi que eu, até por ter vivência, conhecimento de processos, de pessoas, dos sistemas que eram usados, que eu seria o responsável por cuidar das automações no financeiro. Mas daí surgiu o que é importante falar isso, né? A ideia do RPA, ele não é restrito a profissionais de TI, que são nativos de TI. Então a ideia é, se você é um profissional de qualquer área que seja, você sabe ninguém melhor do que ninguém quais são os problemas que você enfrenta. Não adianta você pegar um cara de TI que vai entender contabilidade, não vai. Não vai. Um cara que nunca viu jurídico, que nunca viu recursos humanos, não vai. Ou vai ter mais dificuldade, não vai. Porque a pessoa nunca viveu aquilo, nunca sentiu aquilo. Então a ideia, né, que a carreira do RPA proporciona é que, se você é uma pessoa que não é dessa área de formação, você mesmo pode resolver esses problemas e fazer disso uma carreira, uma coisa que, tipo, eu nunca tinha pensado, né? Então eu nunca podia pensado que fazer as automações que eu fazia, né? Fiz muitos anos aí no VB, no VBA, com Office. Então pudesse, né, mudar minha vida, né? Enfim, eu vejo aí uma evolução natural na minha carreira. E depois de um ano trabalhando, né, eu troquei de emprego no começo do ano passado, eu tô atuando numa fintech. Eu vim aqui liderar a equipe vim liderar a equipe aqui na prática de RPA. Sobre o MVP, assim, eu fui encorajado pelo meu chefe, né, de participar desse processo. Acho que você nunca jamais podia imaginar que eu pudesse entrar. Eu falei assim para o meu chefe, eu falei, olha, por mais que eu nunca imagine, participa disso achando que você vai ganhar, nunca. Mas eu pensei, puxa, pelo menos eu vou sentar com uma pessoa da UiPath e vou contar a minha trajetória, a pessoa vai achar interessante. Vou contar uma história interessante de alguém que mudou de vida aí no mundo aí da automação. E assim foi, né? Consegui, acho que eu me sinto lisonjeado. O que eu fiz, né, para contribuir foi o fórum, né? Eu acho que é super bacana, né? Você tem uma dúvida, a dúvida com certeza não é só sua, alguém já perguntou, então o fórum não é só técnico, você também motiva, você ajuda, você encoraja e você fala com pessoas do mundo inteiro, né? Também tem uma parte aí de pessoas do fórum que é muito legal. Então, você fala com pessoas que você literalmente não sabe, nomes que você não sabe de onde é. Eu acho que isso também é uma coisa muito legal aí da nossa carreira, né? Sempre fugi muito, né? Assim, a gente sofrendo. Então, eu acho que esse componente aí do fora é muito, muito legal. Eu publiquei, né, dois componentes aí no Marketplace. O IPF, né, comentei, né, lançou o plugin para Visual Studio em C#. Como eu era de VBA, então eu me considerei um autodidata. Fui aprender aí C#, me ajudou aí pela similaridade com o VBA, então fiz aí 2 componentes, tenho plano para fazer mais esse ano. Acho que é super bacana você poder, né, contribuir aí com a comunidade. E a dica que eu dou é, vocês mesmos vocês podem virar MVP, sim. Acho que isso é para todo mundo que queira aí participar, que queira entrar nesse mundo, né? Eu acho que é super bacana a gente falar com os gerentes de produto, né? Eu não vou citar nomes aqui. Nós usamos ferramentas em anos, décadas nas nossas carreiras. Não vou citar nomes aqui sem
nunca você se pergunta, puxa, eu tenho essa sugestão, isso eu queria que alguém ouvisse. Pô, isso aqui eu realmente não gosto. Você não tem, literalmente não tem como falar e a própria política da própria ferramenta simplesmente não ligar para isso. Então, mas a ideia do IPF, né, o Lucas também enfatizou muito isso, é de você pode ter a oportunidade de ver a pessoa que está desenvolvendo aquilo e falar, olha, isso eu não gosto. Isso é um problema, isso não é legal. Você tentou fazer isso, deu muito errado. Eles estão lá para ouvir as suas críticas e ouvir também os elogios, né? Mas também você pode contribuir, né, para fazer aí um produto melhor. Então, assim, o IPF ele disponibiliza conteúdo, né, de aprendizados, também é um grande plus dele, né? Infelizmente hoje é praticamente tudo em inglês, mas a gente quer mudar isso, trabalhar para mudar isso. Mas eu acho assim, vão atrás, né, do inglês, do fórum, do Academy, que com certeza aí a carreira do IPF é para vocês, é para todo mundo aí que de certa forma aí queira mudar aí de trabalho, mas você pensa, mas eu tenho um conhecimento de tanto tempo numa área tal. É justamente isso que o mundo da RPA precisa. Então vai lá, Lucas. Não, eu ia falar que faltam brasileiros MVPs, tá? Eu acho que hoje tem eu, você e mais um só, tá? De todos. Pois é, tinha na minha turma. Todo, tá? Na minha turma eram dois. Eram dois brasileiros, eu e mais um fulaninho. Então, com certeza a gente precisa aí ser mais bem representado aí na comunidade, com certeza. Ó, uma dica que eu dou para vocês aqui, eu vou mandar no chat a plataforma mentoring.uipf.com, tá? É a plataforma oficial de mentoria da UiPath. Lá tem mentores e mentorandos do mundo todo, tá? Assim, tem muita gente disposta a ajudar realmente. Se você não tem o inglês, não tem com quem falar, tem alguém lá querendo praticar também, tá? Falando sobre UiPath, falando sobre RPA, tá? Aparece lá, cria sua conta, que é muito, muito legal, tá? Vamos pro hands-on então, Will. A gente tem 20 minutos, tá? E aí vamos fazer assim, enquanto você vai fazendo aí, a galera vai mandando dúvidas que tiver aqui, a gente vai respondendo olhando. ao vivo aqui, Sim. vamos fazendo assim, deixa eu dar um stop. E enquanto você abre, respondendo a pergunta do R. Brito, então. Com base na sua experiência... Opa, sumiu para mim, peraí. Aqui, com base na sua experiência, quais são as melhores práticas de desenvolvimento com a IPF que você recomenda? Olha, se eu te falasse que você tem que focar em uma, tá? Eu falaria Reframework, tá? Eu acho que é uma arquitetura muito legal. Eu não desenvolvo nada hoje sem o Reframework, tá? Eu acho que é uma arquitetura muito completa que, se você domina, você já tem grande... já entende muita coisa de UiPath, tá? Outro ponto, e aqui em primeira mão, tá? Estudem sobre a parte do Modern Experience lá, tá? Aquela experiência moderna, sabe, das activities novas e tal. A UiPath vai começar a focar muito nessa parte, tá? Eu acho que os updates seguintes que vai sair aí, eles vão começar a focar muito nisso, tá? Eu confesso que eu não estou 100% ligado nessa parte de experiência moderna, mudou muita coisa na forma como você faz as coisas das activities e tal, tá? Mas é algo que eles vão focar bastante nos próximos anos, tá? Então é algo muito legal para vocês focarem também. Tá? Qual o processo para criar os pacotes para o marketplace? O que é necessário? Tá. Existe uma extensão do Visual Studio, o Activity chamada Creator, Activity Creator, né? Então estou respondendo aqui no chat, chama-se Activity Creator. Não tem muito conteúdo online, mas não vou dizer que é simples de usar, mas assim, se você começando a mexer um pouco, ele tenta aí ajudar e pelo menos dar um framework, dar um modelo para o desenvolvimento. Se eu falar um pouquinho do ARI Framework, Lucas, a ideia é o seguinte,
O ARI Framework, né, é um modelo que é disponibilizado pela UiPath. Quais são, acho que, alguns pontos importantes sobre ele, né, para falar? Por exemplo, recuperação de erro. Quando você faz uma automação, você pensa, vou abrir o site A, vou extrair um dado, abrir o site B e pronto. Acabou. Tá bom, ok. Mas isso é o que a gente chama de happy path, caminho feliz. Quando tudo acontece, quando dá certo. A gente sabe que no mundo real não é isso. Né? Então, a ideia, né, do ARI Framework, do State Machine, você pode fazer recuperação de erro. Você pode tratar queues, que são filas, né? No Orchestrator você tem essa funcionalidade que é uma fila de processamento. A ideia eu tenho 100 relatórios, eu boto 100 itens na fila e vou consumindo aquela fila e deixa registrado quantos deram certo, quantos deram erro, quantos ainda faltam. Você consegue fazer uma estatísticazinha de quanto tempo demora aí para processar. Então, são algumas coisas aí. A gente pode, com certeza, aí fazer uma demo session aí sobre ARI Framework, Lucas. É algo bem legal, né? Um chapter de framework, sim. Uma coisa bem bacana. Então, eu vou apresentar aqui. Você está vendo minha tela? Sim. Esse aqui eu só vou falar que a gente tem 16 minutos, tá, cara? Só para a gente não tranquilo. o tempo deles também. Imagina. Vamos lá. Então, só para eu entrar aqui. Então, esse é o UiPath Studio aqui que a mágica acontece, né? Aqui que você desenvolve os robôs. Eu vou aqui fazer um exercício. Então, aqui a ideia você tem aqui aqui a estrutura aí do teu projeto, né? Quais as dependências que você tem. Então, o UiPath aqui, ele oferece pacotes, né? Pacotes nativos, né? Garante, né, a qualidade, a entrega, que funciona bem, que são homologados pelos próprios parceiros. Imagina se vender um pacote homologado por ninguém menos que a Microsoft, Google, o SAP. É muito grande. Então, você pode, né, também fazer os seus, né, se você encontra alguma necessidade que acha que não é preenchida, né, e aqui você consegue ver as activities. Então, você tem aqui, por exemplo, atividades de Excel, CSV, atividades aqui de e-mail, de Outlook, OCR, que trabalha aqui com imagens, atividades de sistema aqui com Orchestrator, que eu comentei para vocês, né? Atividades com data tables, que são tabelas virtuais, datas, debugging, que são análises. A gente também pode ter uma apresentação sobre debugging, que é interessante. Você tem aqui tratativas com textos, então assim, você tem uma gama de atividades que o UiPath oferece. Então, o demo aqui hoje vai ser, eu vou entrar num site chamado Fake Name Generator, eu não sei se alguém de vocês já ouviu falar. É um site que ele gera nomes falsos, dummies. Então, deixa eu abrir aqui, só para vocês verem o que é que eu estou falando. É o Fake Name Generator. Então, um site, vou até pegar o URL aqui. Ele simplesmente pega aqui nomes genéricos e e na nossa demo a gente vai gravar isso aqui num arquivo Excel. Então, eu vou pegar aqui, eu vou pesquisar aqui browser, que são atividades de leitura de browser, né, de browser web. Então, você tem aqui abrir, navegar uma URL para frente e para trás, atualizar, setar algum atributo. Então, você tem aqui uma gama enorme de atividades. Então, eu vou pegar este. Ele é uma interface simples em drag and drop. Então, você clica e arrasta. Simplesmente vou copiar aqui o endereço aqui do Fake Name Generator. Vou colocar aqui. E vou abrir. Você pode selecionar aqui o browser que você quer utilizar. A gente vai fazer o Chrome.
O que mais aqui que é interessante? Ó, daí eu vou pegar aqui Maximize, eu vou maximizar a tela. Ó, então eu vou dar a primeira rodada aqui para vocês verem. Então você tem aqui para executar em modo debug, ou executar o arquivo, ou executar o projeto, né? A gente vai entrar depois em mais detalhes, mas aqui eu vou executar aqui o arquivo. Você, à medida que você vai executando, ele tem aqui essa tela de output, você pode ir logando mensagens aqui para ajudar também, né, com a sua monitoria, né, a tua performance do teu robô, enfim, da sua máquina, enfim, uma máquina acho que um pouco preguiçosa agora. A ideia aqui, né, ele vai abrir o site. Sempre assim, não é, Lucas? Você está mostrando o Bistrava. Então ele ficou verdinho aqui, está começando. Ele abriu aqui a tela, eu vou ficar em um monitor só, que eu acho que eu estou com dois também, pode estar atrapalhando. Então ele abriu e maximizou aqui a tela do Fake Name Generator. Então daí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar alguns campos. Eu vou pegar, ao vivo sempre dá errado, né? Aqui, minimizar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar alguns campos aqui desse site e vou logar isso aqui numa planilha em Excel. Então, só que eu vou fazer isso, por exemplo, 5 vezes. Então tem uma atividade, eu não sei se o Lucas, talvez ele nem conheça, que é uma das novas, Lucas, ó. Repetição, número de tempo. Você já tinha ouvido falar disso? Então, por exemplo, já viu? Uhum. Ó, 5 vezes. Então, eu tenho uma atividade aqui para... Essa é uma activity do Studio X, tá? Você tem que colocar só algumas coisas ali, ele já consegue fazer 100%. Muitas atividades do Studio X estão no Studio agora também, tá? Ajudam bastante. Sim, com certeza. Então, daí eu estou vendo aqui uma atividade, né, que ela captura texto de um controle, então você clica e arrasta. Daí você clica e vai indicar o elemento que você quer. Obviamente vai travar, não vai. Então, por exemplo, eu vou pegar o nome da pessoa. Então aqui, ó, get text, eu vou renomear aqui para nome. Então, daí você consegue ver aqui, ó, clica aqui nos 3 pontinhos, você consegue ver o selector. É o seletor que ele está capturando, como ele está capturando o dado do site. Dependendo aqui do caso, você pode mexer, editar. E aqui você tem, eu estou capturando, né, um texto, então eu tenho que colocar isso numa variável texto. Então você tem o atalho Ctrl+K para criar uma variável de texto, vou colocar st para string, st nome. Daí eu vou logar, vou colocar um log message, que vai colocar aqui na aba de saída qual é o nome que foi extraído. Eu vou capturar aqui um outro. Clique não, get text. Então vou pegar, por exemplo, o endereço. Você consegue ver que ele tem um outro seletor aqui, que ele não vai se confundir com o outro. Não vai, eu vou colocar aqui. De novo, Ctrl+K, st endereço. Vou logar novamente. Vou colocar aqui endereço. Você tem aqui vários tipos, né, de log de erro. Pode ser tipos aqui de erros, caso você queira logar um erro, alguma coisa que não aconteceu como você queria. E você consegue colocar aqui, por exemplo, o endereço. Vou pegar só mais um. Get text, vou pegar, por exemplo, o campo de telefone.
A interface aí é bastante simples, é drag and drop, pega, clica, arrasta, clica e seleciona. Aqui você aciona, né, as propriedades de novo, um Ctrl K, ST, telefone. Eu vou logar o telefone. ST, telefone. Daí o que eu vou fazer com esses dados? Eu vou printar isso aqui num data table. Data table é uma tabela virtual do IPF. Isso aqui você encontra isso aqui no C#. Então você arrasta aqui, por exemplo, build data table. Eu vou criar aqui uma variável também com Ctrl K, que eu vou chamar tb nomes, por exemplo. Daí você consegue aqui já selecionar aqui, ele já dá até um modelo, né? Então vamos começar aqui do zero. Então clica no botãozinho, vamos colocar aqui nome, endereço e telefone, certo? Então, daí, à medida que eu for gerando aqui essas informações, eu vou adicionando isso, eu vou adicionar uma linha na tabela. Você usa o add data row, chama. Então, então ele é bastante autoexplicativo, né? Ele explica o que é que é para você colocar, né? Então aqui eu vou preencher o data table, tb nomes. E aqui eu vou criar um array de itens, que é todas as variáveis que eu criei. Então eu vou colocar, por exemplo, st nome, st endereço, st telefone e no final eu vou colocar entre chaves. É um array que chama. E no final de tudo isso, eu quero printar esse data table num Excel. Então, este daqui você consegue ver o escopo da variável, né? Então, eu preciso aumentar o escopo da variável para eu conseguir vê-la. Aqui você consegue ver todos os tipos de variáveis que o IPath tem. É muito rico, né? Ele é base VB, mas tem muita coisa aí. Se você conhece C# também ajuda muito. Se você conhece Visual Studio, ele lembra bastante o Visual Studio. Então, agora vamos para a parte de Excel. Então, aqui, Excel. Você tem aqui várias propriedades, eu vou passar em algumas. Eu vou criar aqui o nome do texto, eu vou colocar, por exemplo, demo fake name.xlx. Então você tem aqui, eu vou passar algumas, né? Criar se não existe, vou deixar assim, salva mudança assim, invisível, vou colocar não para ir mais rápido. Daí você tem aqui a atividade, né? A gente alimentou dados numa data table, que é a tabela virtual do IPath, né? Tabela em código, e aqui eu vou simplesmente colocar ela. Vou printar aqui os nomes e vou dar um add headers para adicionar adicionar os dados, e depois que eu terminar aqui os 5, eu vou usar uma outra atividade de browser chamada close tab. E, em princípio, é isso, gente. Então, aí que deram para vocês verem um pouco aí de como é que é o estúdio, né? E você consegue desenvolver aí de forma relativamente rápida, é realmente simples, né? Vocês vão ver, se vocês verem o treinamento do Academy, vocês podem ficar com a impressão, puxa, parece simples. Não, e realmente é. Então, ele começou aqui, ó. Tá vendo? Ele está capturando os dados. Ah, mas ficou faltando uma coisa. Eu vou deixar rodar. Ficou faltando uma coisa. Ele vai capturar os nomes iguais. Ó, ele está capturando os nomes iguais. Eu vou dar uma pausa aqui, ó, para a gente não, por causa de tempo. Ó. Ele está logando os nomes. Aqui que ele está capturando, só que ele vai estar capturando o mesmo nome. Então, eu quero usar uma outra atividade também de tela, que é o clique. Atividades de mouse.
Também seguindo a lógica, indicate element, pega, seleciona, capturou e pronto, aqui para que ele mude o nome. Se eu deixar assim, ele vai fazer o mesmo nome, não é o que a gente quer. Então vamos lá. Então vamos aqui, vou executar aqui a automação. Então você vai ver ele capturando os dados e no final aqui da execução você vai poder ver aqui na tela aí de logs que ele capturou 5 nomes diferentes. Ó, tá abrindo, tá maximizando, tá capturando. A gente vai ver quando ele clicar ó, no botãozinho. Clicou, ó. Clicou em um, clicou a primeira vez, clicou de novo, clicou de novo, clicou de novo. Mais uma vez. E acabou, ele fechou o browser, ó, todos aqui os dados capturados estão logados aqui na tela para você monitorar o que você fez, né, o que acabou de acontecer. E agora ele vai, ó, 1 minuto e 20, você capturou a sua, aqui ele está logando o tempo que demorou, você vai vir aqui na aba de projetos, você atualiza e você consegue ver aqui, demo fake name. Eu acho que eu consigo abrir direto daqui, eu vou mostrar para vocês o que ele salvou. Então, pessoal, essa é a nossa demo. Se vocês tiverem aí alguma dúvida, alguém quiser perguntar alguma coisa sobre o YPF, sobre o estúdio, alguma dúvida daquilo que vocês viram. Então aqui você pode, isso é uma tarefa, então os dados estão aqui. Ó. A gente poderia fazer alguma coisa aqui nele, aqui para limpar os espaços, alguma tratativa aqui de texto, eu vou fazer aqui manualmente só para vocês verem aqui melhor. Mas dá para ver aqui as informações que foram corretamente aí capturadas. Então eu vou simplesmente quebrar aqui. Os dados estão aqui. Então aqui estão os dados. Eu posso fazer aqui alguma coisinha para tirar os espaços, enfim, dá para ver aqui que funcionou. Então, tarefas desse tipo, por exemplo, preciso de transitar dados entre sistemas, acessa um web, acessa um legado, bota aí no Excel, um CSV, um arquivo de texto, enfim. Então essa é a demo, pessoal. Se alguém quiser aqui perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida sobre isso. Se quiser eu divido de novo aí a tela, mostro mais alguma coisa aí no estúdio. Uma pessoa levantou a mão, quer falar, Gleison? Opa, estar mudo. Você está falando de estar mudo. Não, acho que não quer falar, acho que se enganou. Sem querer. Foi sem querer. Beleza, boa. Quem sabe faz ao vivo, cara. É isso aí. Pois é, então... O cara manja mesmo. Então, só para vocês terem uma primeira visão aí do que é, né, uma automação, do que é... Assim, os cursos no Academy pode parecer que é fácil, mas realmente simples. Uma pessoa que comentou, é sempre arriscado fazer uma demo ao vivo, mas é sempre... Se o Bill Gates passou por tela azul... Errado, tá? Não, eu também errei uma sempre coisa. tá errado. Nunca funciona de primeira. Valeu, o Gleison quis mandar palmas. Muito Valeu, obrigado, obrigado aí. Valeu, Obrigado, pessoal. então acho que é isso. Então vamos encerrar então a conversa. Não sei se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Acho que alguém levantou a mão. Quer falar? Pode falar.
Eu acho que a ideia aqui, então, tá, foi a gente compartilhar essa introdução, a gente compartilhar um pouco da nossa experiência como MVP, a gente falar um pouco de RPA, mostrar esse hands-on aí, mas, de novo, a gente vai fazer outros chapters também, né, Will? Com Sim. focos mais avançados também, a gente vai evoluindo, tá? A cada chapter que a gente for fazendo, então fiquem de olho que vai vir coisa mais avançada mais para frente também, tá? E coisa muito legal. E vamos até fazer do reframework e coisas bem Task legais Capture é aí. uma coisa bastante É legal interessante. também, exatamente, Um exatamente. pouco mostrar um pouquinho do Orchestrator, o que, que é, como é que funciona. E também vocês podem mandar aí sugestões do que vocês têm vontade aí de conhecer, né? E qualquer dúvida aí pode procurar a gente, estamos aí para ajudar, acho que, né, o IPF mudou as nossas vidas, né? O RPA mudou as nossas vidas totalmente, né? Viramos aí de cabeça para baixo aí pro lado bom. E estamos aí, queremos incentivar mais pessoas a juntar-se, né, nesse barco. Comecem a participar, comecem a estudar. Não tenham medo de se inscrever no MVP, não tenham. Realmente, se pelo menos contem as suas histórias, né? O que vocês fizeram, o que vocês estão fazendo, o que vocês querem fazer. Então, participem, contem, falem, compartilhem. Alguém do iPad vai vir falar com vocês. Contem as suas histórias, participem, engajem, enfim. Então, acho que é isso, pessoal. Se ninguém mais quiser falar nada, então a gente agradece aqui a Diana. We thank you, Diana, for hosting this event. Sure, You're we'll do welcome. more. Very happy to do it. Eu já participei, né, de várias palestras do IPF, né, como 20. Minha inspiração para esse chapter surgiu quando eu vi na internet que foi anunciada uma palestra em francês pelos MVPs franceses falados em francês. Eu falei, puxa vida, eu quero fazer uma, por que eu não posso fazer em português? Juntar uma palestra, o IPF falado em português para brasileiros, né? Então, acho que é super bacana. Então, vamos aí seguir fundo aí nesse chapter. Então, a ideia é, né, a gente fazer reuniões periódicas aí, né, montando aí um pouco aí, né, da ferramenta do IPF, das funcionalidades, contando aí do mundo da automação. E estamos aí para ajudar vocês aí, o que vocês precisarem. Eu queria parabenizar vocês dois aí pela trajetória de vocês e agradecer por esse encontro. Eu acho legal porque muitas vezes fico só no fórum, né? E é bacana, às vezes, conhecer as pessoas, falar com as pessoas, né? Construir, de repente, uma comunidade mais próxima e de uma forma, né? A gente está se vendo, a gente está falando, não está só digitando, né? Então, exatamente. Parabéns, obrigado e estarei aqui nos próximos, com certeza. Valeu, Lucas. Obrigadão, valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Pessoal agradecendo aqui no chat, vocês podem falar se vocês quiserem, não precisa ficar com vergonha. Vamos fazer área framework, contem aí para nós o que vocês querem conhecer. Com certeza vai vir. Sim, o que vocês acham que é legal do iPad. Uma pessoa abriu a câmera, quer falar? Pode falar. Não, só parabenizar aí, galera. Show de bola aí, Lucas. Show, valeu, Bill. Muito enriquecedor aí o conteúdo. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado, pessoal. Vamos seguir, né? A comunidade é um ativo aí do IPF, aí diferente aí de outras formas, né, de se trabalhar. Você encontra um espaço para você trocar ideias, experiências. Você tem aí uma série de eventos, né? Então, muito legal você participar desses eventos. Eu nunca pensei, acho que, em fazer, né, eventos pela UIPF. Então, em português, né? Vamos seguir. Acho que estou muito aí feliz, né, com esse primeiro evento. Tenho certeza que muitos outros aí virão. A gente quer convidar, né, pessoas aí para apresentar. Também a gente também tem essa possibilidade. E o que a gente gosta de falar, a pessoa perguntando se a gente vai disponibilizar o PDF. Vamos mandar o PDF para as pessoas? Pode mandar, sim. A gente pode mandar. Eu acho que esse de introdução não tem muita coisa assim que vocês possam
usar no dia a dia, mas os próximos que a gente fizer, a gente faz um conteúdo para vocês conseguirem realmente ir guardando, tá? Obrigado aí, pessoal. A gente quer encorajar pessoal. vocês, né, a seguir. E como eu gosto de falar, também o logo do IPF, Happy Automation. Vamos automatizar, vamos transformar aí as nossas vidas, nossas carreiras, vamos transformar, né, nossos problemas em oportunidades, né? Oportunidades aí de carreira e de crescimento. E a gente agradece mais uma vez aí a Diana. We thank you, Diana, for hosting this event. We always wanted to attend lots of UiPath events, YouTube videos, and Vimeo, and everything you can imagine. And I never thought I would be able to do this to host myself, speaking on behalf of UiPath. Very excited, and I'm really expecting to do more events like this. Well, thank you, you guys. I'm gonna stop the recording now. And I Okay. appreciate everybody attending. Okay, thank you.